Liderança integral. Nós falamos muito sobre controle emocional, sobre autogestão, sobre autopercepção, consciência e tudo mais. Mas como que isso se aplica a nós mesmos, né? Como a gente pode ser, de fato, protagonista das nossas histórias, tendo cada vez mais autopercepção, e como que a nossa autopercepção pode impactar os demais. Bom, esse é o tema que a gente vai falar hoje. Liderança integral tem tudo a ver com isso, sermos líderes de nós mesmos e também conseguir afetar os sistemas e as pessoas que estão envolvidas. Então, o José Vicente é um grande especialista nesse tema. Zé, o que que você tem para dizer para a gente para começar a nossa conversa? Legal, legal. Valeu. Tudo bom, gente? Valeu, Guilherme. Bom, liderança integral, as pessoas, né, eu tenho alguns workshops, alguns treinamentos e algumas aulas, né, algumas disciplinas aí de pós-graduação de MBA, que até tem esse nome, né, nas quais eu leciono e tem esse nome, que também é o nome do meu livro, né, que foi publicado em 2019. E é o tipo de liderança que a gente vem, de alguma maneira, tentando desenvolver nos trabalhos de desenvolvimento de liderança que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos aí. E as pessoas me perguntam muito, né? Normalmente é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Então, tá, mas, cara, o que é liderança integral? E aí eu não facilito muito a resposta, né? Normalmente eu costumo dizer para as pessoas, olha, liderança integral é a liderança praticada por um líder integral. Putz, aí as pessoas em geral falam assim, putz, eu fiquei na mesma, cara. Puta, tá, então me diz aí, o que é um líder integral, né? O que você está querendo dizer com líder integral? E aí encaixa na nossa série aqui de podcasts anteriores, né? Todos os episódios anteriores, eu acho que, né, todos que acompanham a gente vão perceber como que encaixa bem o tema de hoje. Então vamos lá. O que é um líder integral? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder de alguma maneira, né? Então, como é que eu distingo um líder integral dos demais líderes? Então, o primeiro ponto, que eu digo para caracterizar um líder integral é que ele se autolidera, né? Então, ele é um líder preocupado com a autoliderança. E quando a gente fala autoliderança, a gente está incluindo o autoconhecimento e, consequentemente, o autodesenvolvimento. Então, um líder integral, né, que se preze, né, que é verdadeiramente um líder integral, ele tem sempre um blind spot, né? Ele tem sempre um backhand, a gente pode usar vários nomes diferentes, mas ele tem sempre alguma coisa nele que ele está trabalhando para desenvolver, né? Algum ponto específico, pelo menos, e eu acho sempre que seja bom não ter muitos ao mesmo tempo, mas ter pelo menos um ponto específico que ele reconhece que é uma dimensão do seu ser, né? Uma dimensão do seu perfil como líder, né? Do seu perfil como ser humano, e ele está trabalhando para desenvolver. Então, seja, eu quero delegar melhor, né? Eu quero escutar melhor, né? Eu quero dar melhores feedbacks, né? E assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto. Então, líder integral, cara, o cara tem que estar trabalhando sobre si próprio, né? Num esforço de melhoria. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. O segundo ponto que eu sempre digo é o seguinte, cara, o líder integral, ele também quer que os seus liderados estejam no mesmo processo, né? Ou seja, ele também quer, de alguma maneira, provocar os seus liderados a se desenvolverem constantemente, a estarem evoluindo, a terem um propósito evolutivo. Ou seja, ele vai, sim, ajudar os seus liderados a identificarem os seus backhands, né, os seus blind spots lá, e vai estar provocando eles no sentido de trabalhá-los e desenvolver esses blind spots aí. Então, esse é um ponto fundamental. E, além disso, então, veja, ele é um líder transformacional, essa é a definição do que seria um líder transformacional, né? Então, ele é um líder transformacional e, ao mesmo tempo, ele é um líder situacional, porque ele vai usar tudo aquilo que a gente falou né, de níveis de consciência, né, de conhecimento, de percepção do nível de consciência dos outros, né, no sentido de melhorar a comunicação e tudo mais. Então, essa seria a segunda característica, primeiro, autoliderar. Segundo, né, liderar os outros com uma abordagem transformacional, né, e uma abordagem ao mesmo tempo situacional. E aí, o terceiro ponto que eu sempre coloco, que é super importante, é essa pessoa, ela está liderando com o ser inteiro dela.
né, o ser completo dela. E isso tem tudo a ver com o nosso último episódio, por exemplo. A gente vive num momento em que a gente vê muitas pessoas, né, buscando sucesso, buscando crescimento, e elas veem, às vezes, o papel delas como líder de uma maneira desconectada do interior delas, né? Então, elas veem, ou seja, elas veem a liderança sob um prisma exclusivamente, vamos colocar assim, racional, né? E aí, então, quando a gente fala do líder integral, o líder integral é aquele cara que engaja, né, no papel de liderança dele, ele vai engajar o racional, né, o mental, ele vai engajar o físico, ele vai engajar o emocional e ele vai engajar o espiritual, né? Então, ele vai ter essas 4 dimensões do ser engajadas no seu processo de liderança. Ele não pode deixar uma dessas dimensões de fora, né? E, logicamente, com isso, né, veja que a definição é complexa, né? E aí além disso, ele deve ser um líder que, de alguma maneira, né, ele precisa, né, também ter uma vida integral, né? Então, ele não pode ser um líder que vive para o trabalho, né? Esse líder tem que trabalhar as dimensões, né, o self, ele com ele mesmo, né, os seus relacionamentos, né, a sua parte profissional, né, e as questões dele, né, na comunidade, na sociedade. Então, ou seja, é complexa a definição? É complexa, né? Mas o líder integral teria que ter essas características todas. Aí eu digo assim, mas aí, às vezes, quando eu faço a definição, as pessoas falam assim, putz, então, cara, eu estou longe né, de ser um líder integral. E aí eu desmistifico um pouco. Cara, mas se você estiver tentando fazer essas coisas, né, se você estiver buscando fazer essas coisas, você está tendo uma liderança integral. Eu acho que esse é um ponto legal de falar. Assim, eu acho que tem uma coisa que caracteriza muito o líder integral também, que é os resultados que ele traz, né? E não resultados de produtividade. Acho que produtividade é um aspecto, mas é que as pessoas olham, às vezes, de uma esfera meio limitada, né? Mas o poder transformacional que esse líder tem, como você falou, né? Liderança transformacional mesmo. Como você consegue identificar na prática? Você chega num lugar, tem um problema crônico que nunca ninguém conseguiu resolver, entra um líder lá e o cara consegue desembrulhar e fazer o negócio acontecer. Putz, ali tem um cara que ele pensa de uma forma diferente, ele consegue entender, como a gente falou, né? Quando Tá. nós falamos sobre o desenvolvimento dos níveis de consciência, né? É uma pessoa que consegue entender a complexidade, consegue trazer essas qualidades, entendendo todos os níveis de consciência que estão envolvidos naquele problema. Eu acho que a liderança integral tem muito disso, que é conseguir trabalhar com pessoas que estão em diferentes níveis de consciência para gerar um fim comum, né, um bem comum, para conseguir criar algo junto, até com uma certa harmonia, né, dando os estímulos certos para cada nível de consciência, de forma que o objetivo ali conjunto seja atingido. Então, essa é uma forma muito clara e pura de você ver uma liderança integral. O que é importante dizer? Liderança integral não é uma coisa que se desenvolve da noite para o dia, né? Como a gente falou, tem muito a ver, é um desenvolvimento integral também, né? Tem muito a ver com o desenvolvimento do ser, Uhum. como você acabou de trazer, Zé, e também com o desenvolvimento dos skills de liderança, né? Enfim, os soft skills e tudo mais que tem trazido hoje. Eu acho que nesse âmbito tem algumas características que preponderam nesse líder integral para que ele faça de fato acontecer e consiga trazer esse poder de transformação que a gente mencionou antes, né? Tem alguns aspectos que a gente pode mencionar, nos próximos episódios a gente vai explorar mais, como, por exemplo, a questão desse senso de responsabilidade, né? O accountability, né, em inglês. Esse é um ponto muito importante, né? Tem uns outros aspectos, por exemplo, a integridade, né, como um elemento fundamental. Eu vejo também que a questão de conseguir gerar ambientes onde a colaboração acontece também. Uma outra característica que normalmente está presente nessa liderança mais transformadora. Se a gente avaliar esses itens, essa lista de skills, elas estão vinculadas a níveis de consciência. E o líder integrado consegue acionar vários níveis de consciência com as habilidades, com as necessidades de cada um para fazer com que aquele processo acabe acontecendo da melhor forma e atingindo o objetivo. Tem mais algum skill que você acha que é importante dentro dessa lista, Zé? Olha, eu acho que você cobriu bem, né? Eu
quando você falou aí da questão, né, do accountability, eu acho que hoje é muito necessário nas nossas empresas, né? Eu acho que a gente percebe claramente que muitas vezes essa falta, né, do senso de autorresponsabilização, né, acaba sendo um problema das nossas lideranças de maneira geral e, consequentemente, não tenha dúvida, né? Se é um problema da liderança, cara, vai ser um problema nos liderados, né? Essa é uma questão fundamental, né? Então, eu colocaria, a gente vai depois trabalhar, né, em alguns episódios aquilo que a gente chama das atitudes do líder integral, né? E aí, até para complementar aquelas que você colocou aí, né, de integridade, accountability, a gente também trabalha o propósito enquanto uma atitude, né? Então, isso eu acho que é algo, líder integral, de alguma maneira, ele é também um líder espiritual, né? E essa espiritualidade tem a ver com o fato do trabalho dele, né? De alguma maneira, tem que estar ligado a um propósito evolutivo, né? Então, quando a gente fala, existem várias definições né, de inteligência espiritual, né? Mas eu sempre gosto de dizer que, em comum, essas definições têm o fato de que, de alguma maneira, a pessoa é guiada por um propósito maior que ela mesma, né? Então, eu acho que a liderança integral tem essa coisa do propósito, tem a coisa do accountability, da integridade, da humildade. Esse é um ponto fundamental, né? Ou seja, ser capaz de estar aberto às opiniões divergentes, a opiniões completamente distintas da sua própria, né? E aí você colocou uma coisa da cooperação. O que a gente consegue ver é uma habilidade também. Os líderes integrais, em geral, têm uma habilidade maior de promover cooperação entre pessoas que pensam diferente, né? Eu acho que esse é um ponto assim, muito forte, né? Eu consegui envolver pessoas com nível de consciência diferente e comprometê-las com um objetivo único, né? Com um objetivo comum dessas pessoas, e elas realmente conseguirem caminhar nesse sentido. Então, eu vejo que, sem dúvida nenhuma, essa questão da cooperação, que também vai ser um tema dos nossos próximos episódios aí, é uma das habilidades desse líder integral. Você falou muito de resultados, né? Isso é uma coisa, a gente está até agora, né, começando uma pesquisa, pretendemos começar uma pesquisa, né? Pretendemos ainda, porque o projeto está sendo avaliado na FAI, uma pesquisa justamente que vai focar essa questão, porque hoje a gente tem algumas pesquisas que mostram que líderes com nível de consciência elevado obtêm resultados melhores, né, em termos de resultados organizacionais, né, resultados financeiros, resultados de produtividade, resultados, né, de mercado, né, então obtêm resultados melhores do que exatamente entregas em geral, né? Então tem resultados melhores do que os líderes com nível de consciência menos complexos, né? Então existem alguns trabalhos que já exploraram isso aí, mas o que a gente vê é que são trabalhos antigos já, né? Então a gente está querendo fazer um trabalho nesse sentido, focado na realidade Brasil, né? Na realidade Curitiba especificamente, né? Então, para justamente trabalhar em cima dessa questão, porque as evidências, e são muito boas evidências, já como eu falei, já um pouquinho antigas, né? Então, são trabalhos de antes de 2000 ou de 2000 e alguma coisa, primeira década de 2000, são trabalhos que mostram justamente essa relação, né? Ou essa correlação entre complexidade mental, quer dizer, níveis de consciência mais complexos, e efetividade da liderança. Então, esse é um ponto fundamental. Então, as pessoas falam assim, putz, mas liderança integral. Liderança integral tem a ver com desenvolver níveis de consciência mais complexos em si próprio, nas suas equipes, e isso tem a ver com o resultado, né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante para as pessoas terem em mente. Você mencionou também a questão de você ter lá um problema que há muito tempo, né, está empacado na empresa, e aí, de repente, troca um líder, chega uma pessoa nova naquela área e ela consegue realmente mexer ali as peças do tabuleiro de xadrez, né, para encaixar, né, as pessoas e as abordagens, né, as metodologias ideais que acabam resolvendo aquele problema que está um tempão lá empacado. Então, essa abordagem, né, o Beck e o Cohen chamavam isso de spiral wizardry, né? Então, essa abordagem, isso é uma característica fundamental, é a questão situacional, né, do líder integral, dele conseguir fazer isso,
né? E mais do que isso, né? Aí tem a questão que eu sempre empodero, a ideia de você, putz, ok, né? Você falou, cara, preciso, né, cara? Eu tenho que comunicar, eu tenho que entrar na sintonia daquele nível de consciência para fazer a melhor comunicação. Mas o desafio para aquele liderado, eu tenho que trabalhar sempre um pouquinho acima daquilo que é o nível de consciência dele, né? Então, eu tenho que colocar um desafio que, de alguma maneira, vá motivá-lo, vai tirá-lo totalmente da zona de conforto e vai motivá-lo a se desenvolver. Então, esse eu acho um ponto assim fantástico, né? Então, cara, equaliza, né? Equaliza a comunicação, mas não o desafio, né? Porque na hora que eu boto o desafio, tá, então esse é o nível de consciência dele, então o desafio vai ser exatamente, vou fazer um perfect match aqui para ele, desafio e nível de consciência. Cara, aí eu vou colocar o cara na zona de conforto, não vou estar sendo tão integral assim. Uhum. E essa acho que é mais uma característica muito interessante que você trouxe, que é quem trabalha com líder integral sempre reporta depois que se desenvolveu muito depois de trabalhar com esse líder. Que é outro profissional que conseguiu se desenvolver, porque o líder integral, de fato, ele vai provocar com que as pessoas, ele vai dar os desafios para as pessoas conseguirem evoluir. Então, eu gosto de citar também, seguindo, né, uma das abordagens que eu sigo profissionalmente, que é a da organização para aprendizado. O Peter Uhum. Senge, ele fala até, né, que um líder, ele deve ser um facilitador do aprendizado. Então, o líder professor, né, tem todos esses conceitos hoje em dia. Então, normalmente ele atua muito como um coach mesmo do time, ajudando o time a se desenvolver através dos desafios, mas também suplementando e ajudando as pessoas a lidar com esses desafios também no dia a dia para que elas consigam aprender o máximo possível, se desenvolver, gerar o impacto e conseguir ter algo sustentável. Eu acho que isso é muito legal, porque o líder integral não só ele entrega resultado, mas ele entrega resultados que são sustentáveis. Porque como ele consegue ter uma Exatamente. percepção da realidade que é muito mais complexa do que o normal, ele consegue criar situações que são duradouras, que vão perdurar, que vai deixar o legado, porque isso também está atrelado com o propósito dele. Então, é uma coisa que ele se dedica a fazer, não é uma coisa superficial, é só para atingir uma meta, né? A gente vê muito líder hoje em dia assim, né? Principalmente ele líder que está no nível mais analítico, mais racional, laranja. Não, o cara vai lá, sua sangue, faz o que pode, atinge a meta, consegue uma outra posição, sai no mês seguinte já tudo que ele tinha construído já, se é que construiu alguma coisa, já cai por terra, Isso. não consegue ter E sustentabilidade ganha, nenhuma. é, e ganha a fama de bom líder por causa disso, né, cara? Porque ele acaba conseguindo resultado rápido, aí ele sai, desmorona tudo, aí fala, viu, ó, como é que eu era bom? Eu saí de lá, desmoronou tudo, acabou tudo. Então, assim, na verdade, o cara é um destruidor, né? Na verdade, porque o foco acaba sendo um foco de curto prazo, né? Um foco imediatista, um foco de curto prazo, um foco só financeiro ou só de produtividade, é bem isso que você falou. Então, assim, a sustentabilidade do resultado no longo prazo, né, no médio e longo prazo, é uma das características do legado, né, de um líder integral em geral. Né? Então, assim, cara, se o cara sai e aí fala assim, pô, o cara era um líder fantástico, né, um líder, né, integral, fantástico, e agora ninguém mais consegue viver sem ele. Cara, então ele não era líder integral fantástico. Me desculpe, né? Se ninguém consegue mais viver sem ele, né? E o barco tá afundando depois que ele saiu, então me desculpe, eu acho que ele não é um líder integral, não. Não conseguiu desenhar bem essas estruturas, né, para sustentar isso, com certeza. Exatamente. Uhum. Exatamente. Eu acho que dentro desse aspecto também, o líder integral tem uma abordagem que a gente vai explorar também nos episódios futuros, que é o pensamento sistêmico. Assim, fazendo um resumo muito simples aqui do que é o pensamento sistêmico, é basicamente entender as correlações entre cada parte que faz parte de um sistema. Então, vamos imaginar um departamento. O departamento ele é composto por diversas pessoas e diversas funções que visam entregar uma entrega que seja comum para aquele departamento. O departamento pode ser considerado um sistema. Cada pessoa desse grupo é uma parte, elas se relacionam, e o líder integral, ele entende muito a qualidade das partes, a qualidade das relações, para conseguir entregar aquilo que, enfim, que é almejado dentro daquele grupo. Mas ele também entende que ele faz parte de outros sistemas. Então, o sistema departamento faz parte do sistema que é conhecido como organização, a empresa, a organização.
esse é outro sistema, que também faz parte de outro sistema, que é o sistema social, o sistema, enfim, ecológico, econômico e tudo mais, diversos outros sistemas. Então, o líder ele consegue perceber tudo isso e às vezes ele vai num nível de entrega que afeta muito mais do que o sistema que é esperado dele, a entrega esperada do sistema dele, ele está afetando a entrega final, a entrega que é esperada para a sociedade, para ele está pensando muito na frente, porque ele consegue entender a complexidade, ele consegue entender muito aquém do que a visão limitada que um líder comum teria para aquele departamento, digamos assim. E com isso, ele tem uma aceitação enorme das pessoas, as pessoas se conectam muito mais à organização que ele está liderando, porque ele consegue trazer um senso de significado para o que está sendo feito, Perfeito. e impacta muito mais, porque o objetivo do líder integral, no final das contas, ele, claro, que a gente não pode negar que existe um objetivo financeiro, existe um objetivo, às vezes, de projeção de carreira, mas o que ele quer, no fundo, como ele tem essa conexão interna, espiritual, com o propósito, ele quer trazer um impacto positivo, seja para as pessoas que trabalham com ele, seja para os outros sistemas. Então, é muito visível isso, né? Um líder que tem essa abordagem integral, ele ele enfrenta problemas complexos, ele resolve situações, ele lida com esses relacionamentos e tudo mais, para fazer com que o impacto seja muito maior do que o comum, né? Perfeito, cara. E o que você falou, eu comecei a lembrar justamente dessa coisa da lógica sistêmica, né? E que na abordagem integral a gente acaba chamando, né, o que o Wilber fala muito, né? Uma lógica holárquica, né? Aquela coisa de que, pô, né, uma hierarquia de ólons, né? Na qual um determinado nível, né? Ele é um todo para os níveis menos complexos, né? E ao mesmo tempo uma parte do nível mais complexo, né? Então, eu vejo que isso se aplica muito bem às organizações de uma maneira geral, né? E aí, quando a gente traz a teoria sistêmica, a capacidade do líder integral de observar essas interrelações e conseguir identificar, né? Porque a gente vê assim que uma característica do pensamento dos primórdios do pensamento sistêmico é a ideia de que o ótimo global não é alcançado por meio de ótimos locais, né? Que era uma ideia totalmente laranja, né? Moderna, né? Uma ideia do racionalismo analítico moderno, né? Se eu maximizar as partes, eu vou maximizar o todo, né? E aí o pensamento pós-moderno, de alguma maneira, ele quebrou radicalmente isso, né? O início da lógica sistêmica de pensar, mostrando que não, cara, olha só, não é bem assim, não. Se eu otimizo as partes, eu vou acabar não otimizando o todo, né? Então eu tenho que subotimizar as partes. E aí uma característica muito característica, predominante mesmo dos líderes integrais é justamente, cara, qual é esse nível de ótimo, de subótimo local, né? Tá certo? Então, porque aí que o nível de subótimo local que vai maximizar o ótimo global, tem a ver com as relações, né? Exatamente, com as interrelações entre os processos, entre as pessoas, entre departamentos diferentes, entre organizações diferentes, né? Então ele é muito contextual, né? E é absolutamente sistêmico. E eu acho que essa é uma das características importantíssimas da liderança integral. E isso me remeteu até uma outra situação, que é o líder integral, quando ele entra, às vezes é um grupo que tem mentalidade de silo, que tem dificuldades de relacionamento, que as pessoas não gostam de si naquele grupo e tal. Esse cara consegue criar uma união depois de um certo tempo dentro desse grupo, ele consegue, é aquilo que a gente comentou antes, né? Entendendo que às vezes tem percepções diferentes, tem níveis de consciência diferentes, ele consegue achar o fio condutor entre todas essas pessoas, o que que une todas essas pessoas à organização, quais são as necessidades de alguma forma que unem essas pessoas, e ele consegue achar esse fio condutor que conecta elas à organização. Recentemente, até dentro desse aspecto, eu participei de um trabalho numa organização, um trabalho pro bono, enfim, que eu faço numa organização que é uma organização muito complexa porque tem um nível de governança muito alto, impressionantemente alto, assim. É uma organização sem fins lucrativos, mas Uhum. funciona, eu acho que o nível de governança que eles têm é muito superior ao nível de governança de muitas empresas da bolsa, por exemplo. Então, existe Caramba. uma série de situações ali, porque
e situações individuais, enfim, de pessoas que já estão no momento final de carreira, mas querem ter uma relevância social, atuando em causas sociais dentro desse grupo. Como são pessoas muito seniors, existe um nível de conflito muito alto também. As pessoas não têm, tinha pouca unicidade, sabe, em termos de visão de empresa, de o que que unia. E o nosso trabalho foi justamente esse, encontrar, então, peraí, vamos botar todos esses caras para conversar aqui, e vamos, esses caras e essas mulheres, né, e vamos achar, beleza, qual que é o fio condutor? Por que que a gente está aqui? O que que une a gente a essa organização? E foi muito bonito de ver, de colocar essas pessoas para conversarem, identificar, escutarem a história um do outro, identificarem que, caraca, são histórias comuns. A gente está aqui pelo mesmo motivo, às vezes dentro de uma roupagem diferente, dentro de uma forma de ver um pouco Uhum. diferente, mas no fundo a gente está aqui unido para fazer o bem, para impactar a sociedade, para trazer uma coisa positiva para o mundo. E aí a gente fez um trabalho de identificação desses aspectos e tal. E nossa, e é muito bonito de ver no final como as pessoas se conectam muito mais entre elas. Então, aquelas dissonâncias que existiam, caraca, no final os caras estavam se abraçando, saindo felizes daquilo. E como eles se conectam muito mais à organização, sabe? Então, peraí, vamos transformar isso em ações, vamos fazer com que esse impacto aconteça. Então, é isso, né? Entender que, beleza, podem ter níveis de consciência, podem ter percepções diferentes, mas eu acho que a liderança integral Percepções é um pouco disso. até contrárias, né? Uhum, até contrárias, Opostas, às exatamente. vezes. É. Opostas, né? Uhum. Uhum. Mas existe um fio condutor que gerou, né, aquela situação daquelas pessoas Exatamente. estarem junto. Então, vamos identificar esse fio condutor, vamos nutrir ele e vamos fazer com que ele seja o norte desse grupo, né? E nossa, e os impactos que Exatamente. decorrem disso são impressionantes, assim. Não, fantástico, fantástico. História super, super interessante. Eu estava lembrando agora, né, quando a gente, no episódio, um dos episódios anteriores, a gente falou dos exemplos de diferentes perfis de líderes. Eu estava lembrando justamente do Barack Obama, né, que assim é super visto, né, e é apontado pelos seguidores, né, pelos liderados, quem trabalhou com ele, de uma maneira geral, é sempre apontado como um exemplo de líder integral, né, de líder operando no nível elevadíssimo de consciência e ao mesmo tempo, né, tendo todas essas características que a gente pontuou aqui, né, de líder integral, né? Então, assim, você tem assim uma característica é uma falha, né, que a gente falou um pouquinho aqui, dessa coisa de como você deixa o ambiente, né? Então, realmente, se teve um problema é que ele não trabalhou, de repente, de maneira tão assertiva e efetiva, né, em fazer o sucessor dele, né? Acabou sendo uma falha que eu diria que teve um impacto grande aí, mas de uma maneira geral. Mas então ele conseguiu efetivamente, primeiro, resultados excelentes, né, que a gente sempre diz. É sempre importante lembrar, né, como ele pegou a economia americana, né, lá no início, né, do primeiro mandato dele. Então, assim, as pessoas às vezes ficam falando, querendo comparar com momentos que não tem, que o contexto é completamente diferente, né? Sim. Então, assim, como ele pegou a economia americana no início do primeiro mandato dele, né, como ele entregou, né, de certa forma, né, em que condições que ele acabou entregando e como foi todo o processo, né? Então, assim, um cara que as pessoas realmente que trabalharam com ele sempre colocaram que era o cara que nos desafiava e ao mesmo tempo nos escutava, ao mesmo tempo, né, tava ali disponível para nos ouvir, para saber como nós estávamos, né? E eu acho que essa é uma das características super super importantes, né? Você conseguir combinar, vamos colocar assim, né? Eu sempre digo que é uma polaridade importante que o líder integral tem uma capacidade normalmente grande de trabalhar ela, né? Combinar assertividade e cuidado, né? Então, assim, você dá doses certas de assertividade e cuidado, né? Não cair demais para um lado nem demais para o outro. E não cair demais para um lado nem demais para o outro significa que em alguns momentos você vai cair mais para um do que para o outro. Né? Você vai precisar cair mais para um do que para o outro. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito legal da gente, né, colocar assim sobre o perfil de liderança integral efetivo. E aí entra a questão da gestão de polaridades, que também é uma característica bem forte do líder integral, né? A gente vai falar num episódio aqui sobre polaridades, para contextualizar um pouco mais vocês, mas é basicamente isso
que o Zé falou, né? Que é, eu entendo que existe um equilíbrio dinâmico. Às vezes eu tenho que pesar a mão, digamos assim, nas cobranças e nos desafios, mas eu também, peraí, se eu estou pesando a mão, eu preciso trazer um amparo, eu preciso trazer um suporte para a pessoa conseguir se desenvolver. Então, isso é uma característica, enfim, isso é um tema bem amplo, né? A questão de gestão de polaridades, a gente vai trazer, vai ter um Sim, episódio sim. exclusivo para isso. Mas tem dois, acho que tem um fato muito importante do Barack Obama que eu gosto de contar, que é, falou do contexto econômico, né, que ele entrou. Uma das coisas para mim foi muito marcante, ele entrou no momento de muita dificuldade dos Estados Unidos, né? Enfim, a crise, ele entrou logo na sequência da crise de 2008, a bolha imobiliária, lá todo mundo vai lembrar, o Brasil foi afetado também. E o que eu acho que mostra muito como ele é um líder integral. A ideia que ele implementou na época para vencer a crise veio do partido oposto ao dele, né? Que era o Partido Republicano, né? Então, a metodologia que foi adotada para vencer a crise veio do partido oposto. Imagine no Brasil quando que isso vai acontecer Exato, com essa polaridade com os líderes que a gente tem, né? Que são muito de níveis de exato. consciência baixo, infelizmente, né? Então, é difícil imaginar isso, né? E quando que você vai adotar uma ideia do outro, né? Exatamente. E tem outro ponto também que denota a Exatamente. questão do propósito, que é um dos principais projetos, que era um projeto muito controverso, difícil de implementar no ambiente americano, e que ele foi até o fim, ele costurou sistemas para conseguir implementar, que foi o plano de Uhum. saúde, né? O Obamacare, né? O Obama quer. Uhum, uhum. Uma situação que para ele tinha muito era muito cara para ele, né? Ele tinha muito valor por isso e ele colocou como uma meta que vinculava de fato com o propósito dele de trazer um melhor bem-estar para as pessoas, especialmente as pessoas com nível aquisitivo menor e tal. E ele conseguiu implementar esse programa e é muito complexo implementar no sistema americano. Eu tive contato com pessoas, né, de alguns estados americanos quando eu fui trabalhar lá e, nossa, pessoas que questionavam muito isso, né? Porque tem a questão da meritocracia nos Estados Unidos, tem toda a questão dessa abordagem laranja, lógica, muito forte. Eles falavam, nossa, não, eu não me importa a condição da pessoa. Ela tem que trabalhar para conseguir pagar a própria situação de saúde. Mas, caraca, tem gente lá que não tem a mínima situação de vida para conseguir ter uma situação básica, sabe? Para conseguir ter acesso. Como é que as pessoas morrendo porque não têm acesso à saúde, sabe? Para a gente no Brasil isso é difícil de imaginar, porque a gente tem um sistema público, não é um dos mais eficientes, mas existe, né? Nos Estados Unidos isso não Existe, existe. exatamente. Então é muito complicado, assim. Mas a gente precisa encaminhar para o nosso final do episódio. Eu queria só finalizar Isso. com algumas dicas, né, que você possa trazer dentro da tua experiência para desenvolver essa liderança integral. Como começar e algumas dicas, assim, a gente precisa só ser um pouco rápido para conseguir fechar o nosso tempo. Vamos. Não, vamos sim. Olha, eu acho que assim, a primeira dica que eu dou, né? Eu vou passar a segunda dica para você passar. A primeira dica que eu dou é assim, cara, sempre, nunca ache, né, que tá tudo bem, né? Que tipo assim, no sentido de que assim, não, eu sou bom pra caramba nisso, tá? Então eu tenho que ficar confortável. Então, eu sempre digo que a gente buscar, né, tá sempre tentando identificar, cara, o que eu não faço tão bem assim como líder, né? Onde eu posso melhorar como líder? E a gente viu, pode ser na escuta, pode ser no feedback, né? Pode ser na delegação. Onde eu posso melhorar? E uma vez que você encontrou, né, qual é esse teu desafio, né? Eu acho super importante que você trabalhe nele. Não trabalhe para resolver amanhã, né? Mas trabalhe nele no médio e longo prazo e trabalhe nele com todo o seu ser, né? Então, assim, sentindo, né? Então, acho que essa é uma pergunta que é muito legal de você se fazer, né? Cara, como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo agora? Né? Muitas vezes, né? Então, por exemplo, no momento em que eu estou trabalhando aquele meu calcanhar de Aquiles, eu estou trabalhando aquele meu backhand ali naquele momento, e as coisas dão errado. E aí, cara, como é que eu estou me sentindo agora? Então, eu acho que esse tipo de desafio, ter um desafio, né? Sempre, ter um desafio de melhoria da sua habilidade de liderança é fundamental. E sempre lembrar que, cara, a verdadeira melhoria não é uma melhoria técnica, ela é uma melhoria adaptativa, né? É uma melhoria que vai precisar que você envolva o teu ser full, né? O teu ser inteiro para que ela aconteça. Mas, cara, então assim, ó, não é porque você está trabalhando ali em cima do backhand, né, de um blind spot teu, o tempo inteiro querendo melhorar, que você vai ficar super estressado com isso, que isso vai te tirar a noite de sono. De jeito nenhum, não pode ser.
né? Você está naquela situação, não está tudo bem. Você sabe que tem que melhorar o teu feedback, tem que melhorar a tua forma de delegar, tem que melhorar a tua escuta, o que seja, né? Ali não está tudo bem, mas você tem que sempre lembrar, cara, que está tudo bem, que não está tudo bem, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental da própria abordagem do líder integral em processo, né, cara? Você está se construindo como líder integral, cara, e a gente tem que gerenciar esse processo da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que é fundamental, né? Tá tudo bem que não tá tudo bem. Eu acho que esse é a gente no yoga, né, fala de tapas, né, e santosha, né? Então a gente também é uma polaridade, né? A gente tem que se equilibrar entre as duas, né? Então, esforço sobre si mesmo de melhoria, mas ao mesmo tempo, cara, contentamento, tá tudo bem, né? As coisas estão bem, mesmo eu tendo que estar fazendo um esforço enorme para melhorar um aspecto da minha liderança. Eu acho que isso é fundamental. Dentro dessa linha, até dando com relação ao Lean, né? Que é uma das fontes aí que eu trabalho, que é, a gente costuma falar que o problema é quando você não vê problema. É você ter um problema quando você não vê desperdício, né? Exatamente. No caso do Lean, né? Então, se você acha que tá tudo perfeito, putz, você tá cego para alguma coisa, você não tá percebendo alguma coisa, você tá perdendo a oportunidade de evolução. E é isso, é estar confortável sabendo, a gente sempre vai ter oportunidade de evoluir. Sempre. É, é uma razão de uma existência, eu diria, né? Não só, talvez de uma vida, de uma existência completa ali. Então sempre vai ter oportunidade de evoluir, a evolução ela é contínua. Então você tem que estar confortável com isso e se tratar com autocompaixão também dentro dessa transformação, né? Acho que esse é um ponto bem importante, como você mencionou. E assim, tenha em mente também que a liderança integral, tudo isso que a gente falou é muito legal, muito bonito, não é obrigatório para todo mundo. Então, se você não se sentir conectado com isso, se você não, enfim, se você está confortável na tua situação, não tem problema absolutamente nenhum com isso. Cada um escolhe o seu caminho. Se você quiser seguir um caminho de evolução, de liderança, você pode seguir. Se você está confortável com a forma como você faz hoje, perfeito, mantenha-se. O que importa é você, que aquilo faça sentido para você, para a forma como você vê o mundo e tudo mais. Mas trazendo então uma prática mesmo, né? Você trouxe ali para complementar então e a gente fazer essa troca, né, de quais atitudes, né, para um líder integral. Então, como que a gente consegue perceber, né, esses, como você falou ali, os blind spots, as sombras, né, ou as possibilidades de melhoria? Trazendo autopercepção, trazendo autoconsciência. E a melhor ferramenta que eu já conheci até hoje para isso é a meditação, né? Mindfulness, meditação, enfim, qualquer coisa que te coloca nesse papel de observador de si mesmo, né? Você despluga a tua consciência ali, você consegue observar teus pensamentos, você consegue observar teus sentimentos quando eles acontecem, para perceber como que você está agindo de uma visão externa mesmo, né? E isso vai te trazer muita visibilidade de, putz, perceber que numa situação específica você poderia ter agido de uma maneira diferente, que você poderia ser melhor dentro de um âmbito, enfim, qualquer coisa prática mesmo da liderança. Então, eu acho que essa é uma prática que você pode fazer. Tem diversas meditações aí que vocês podem encontrar no YouTube, enfim, várias plataformas aí, para trazer essa visão, né, enfim, de consciência desplugada, digamos assim, onde você consegue se colocar nesse papel de observador. Então, eu encorajo muito vocês, se vocês quiserem seguir esse papel de desenvolvimento, ter essa prática como uma prática rotineira da vida. É fundamental não só para a gente, né, conseguir identificar o blind spot, né, conseguir se perceber no dia a dia, mas principalmente, né, conseguir fazer ter esse desapego, né, de conseguir olhar, cara, eu estou trabalhando um ponto aqui específico, eu estou longe de resolver ele, tenho muito a desenvolver aqui, mas está tudo bem. Né? O tudo bem que não está tudo bem exige esse desprendimento, exige essa capacidade de você se observar de forma, né, distanciada. Né? E isso é meditação, cara, é realmente a melhor ferramenta que pode existir. Né? O próprio Ken Wilber, né, ele sempre falou, né, a meditação ela pode reduzir, a prática da meditação, ela pode reduzir aí, né, dependendo de que níveis de consciência você está transitando, ela pode reduzir o tempo até para um quarto, né, do tempo que levaria para você desenvolver um nível de consciência novo, se expondo aos desafios daquele novo nível de consciência. Você poderia fazer esse caminho em um quarto do tempo, né, que levaria sem a meditação. Então, eu digo que é um skill, é uma prática assim, fundamental para quem almeja, né, desenvolver habilidades de líder integral. Eu acho fundamental.
Uhum. Bom, Zé, a gente cobriu bastante aspectos já nesse episódio. A gente vai começar a explorar cada uma das atitudes integrais que a gente mencionou antes, cara, atitudes do líder integral, nossas próximas conversas. Então, pessoal, estejam conectados, mandem aqui qualquer comentário, qualquer tema também que vocês achem relevante que a gente aborde. Tragam aqui, a gente está sempre atento aos comentários, respondendo vocês, e tem sido muito legal essa interação. Obrigado a todos e a gente se vê no próximo episódio, então. Obrigado, Zé. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Guilherme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.